Fala, desbravadores, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o conselheiro Jailson e tô aqui hoje pra gente bater um papo muito legal, muito importante. Mas antes de tudo, eu quero saber como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão tomando as devidas precauções? Eu sei que vocês estão com muitas saudades das nossas reuniões, das nossas atividades, mas saibam que nós também estamos morrendo de saudade de vocês. Nós esperamos que o quanto antes tudo isso acabe para que a gente possa estar junto de novo, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Quero dizer também que se você estiver passando por alguma dificuldade, enfrentando algum problema, procure algum dos seus conselheiros, converse com algum membro da direção. Se de alguma forma a gente puder te ajudar, nós estaremos juntos. Vocês não precisam enfrentar esse momento sozinhos. Então, bora lá. Hoje nós vamos falar sobre os vírus. Gente, uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Muito mais do que uma insígnia na nossa faixa, a especialidade faz com que a gente aumente o nosso conhecimento sobre alguma coisa. Então, vocês aprendem mais sobre um determinado assunto. O mais importante não é só aquele bottom. O mais importante é que vocês entendam e que de alguma forma vocês consigam aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano, na vida, né? Então, é isso. Se preocupem em aprender. Então, vamos falar hoje sobre os vírus, né? Como eu já disse. Então, como é que será dividida a nossa especialidade? A nossa especialidade será dividida da seguinte maneira. Agora nós iremos ter uma apresentação teórica sobre o que são os vírus, como eles se desenvolvem, algumas questões, algumas discussões sobre ele, né? E vocês ficaram encarregados com alguns requisitos. Vocês ficaram encarregados de cumprir alguns requisitos que serão apresentados ao final desse vídeo. Então é importante que vocês assistam ele todo. Se ficar muito grande, se ficar muito cansativo, dá uma pausa, assiste outro horário, mas o importante é que vocês assistam o vídeo todo. Ok? Além desses requisitos que vocês terão que cumprir, nós teremos uma provinha online que será disponibilizada no final de semana. Então fiquem atentos aí às mensagens do grupo. E encaminharemos também alguns materiais junto ao vídeo para que vocês para que possa ajudar vocês na construção do relatório e a cumprir os requisitos, né? São fontes confiáveis, são fontes seguras, então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, que vocês terão todo o apoio para cumprir essa especialidade. Então, bora lá. Então, galera, vamos para o nosso primeiro requisito. O primeiro requisito diz o seguinte: o que significa a palavra vírus? Explique por que há uma controvérsia se ele é um ser vivo ou não. Então, a palavra vírus, para começar, ela vem do latim. O que é o latim? Era uma língua utilizada antigamente e quer dizer veneno ou toxina. Eu acredito que a maioria de vocês saibam que veneno é algo muito perigoso. Nós devemos manter distância, a não ser que a gente precise de fato utilizar ele para alguma coisa. Então, assim são os vírus. Como os venenos, se eles entram em contato com o nosso organismo, com o nosso corpo, eles podem nos prejudicar, trazer malefícios para a nossa saúde, para o desempenho das nossas funções, porque eles vão nos deixar debilitados, podem nos deixar doentes, acamados, ou até mesmo podem levar à morte. Então é só para vocês entenderem o nome da origem do termo vírus e o que ele significa de fato. E outro detalhe sobre os vírus: eles não são considerados seres vivos. Eu acredito que vocês já devem ter visto no colégio o que é ser vivo e o que não é ser vivo. Por exemplo, o ser humano é um ser vivo. Uma pedra é um ser não vivo. E o que é que determina se é um ser vivo ou não? Desempenhar algumas funções, possuir organização celular. Eita, ficou um pouco confuso, né? O que é organização celular? Então, gente, as células são as menores partes do nosso corpo. E essas menores partes, quando elas se juntam, vão se aglomerando e vão formando o conjunto dos nossos tecidos, que são os nossos órgãos, os nossos ossos, a nossa pele, o nosso sangue. E cada pequeno pedacinho desse possui organelas. E essas organelas é como se fossem
máquinas. Então, dentro dessa célula, essas pequenas máquinas, as organelas, atuando em conjunto, contribuem para que ela funcione, para que ela tenha vida, para que ela desempenhe as suas funções. Já os vírus, eles não possuem essas organelas, não possuem esse maquinário. Então, para que eles consigam realizar as suas funções, eles precisam entrar dentro dessas células dos seres vivos, que podem ser plantas, bactérias, nós, seres humanos. Um exemplo para ficar mais claro: o coronavírus, que a gente está conversando tanto atualmente, ele prejudica o nosso sistema respiratório. Por quê? Porque ele entra nas nossas vias respiratórias, nos nossos pulmões, e eles causam sérias consequências. Eles se apropriam das células, dos nossos pulmões, do nosso trato respiratório, e fazendo isso, eles causam algumas consequências, como, por exemplo, a falta de ar, que alguns pacientes com o Covid-19 sentem por conta disso. Porque, como ele está desempenhando a função dentro das células do pulmão, consequentemente, ele gera problemas para as células onde ele está. Por isso que eles são muito perigosos. Entenderam? E por isso eles também não são considerados acelulares, ou seja, não possuem células. Aqui nós temos o exemplo de dois vírus diferentes. Esse é da esquerda, é um bacteriófago. É um tipo de vírus que ele ataca bactérias. É um tipo de vírus chamado de vírus complexos. São vírus mais complexos. Vocês percebem? Parecem até com aquele tipo de... parece até com desenho animado, né? Geralmente, em alguns momentos, eles apresentam alguns bichinhos parecidos com esse aqui, com essas... como se fossem garras, né? E aqui nós temos um vírus mais comum, que é o vírus do HIV, que causa a AIDS, que eu acho que vocês conhecem, uma doença, uma infecção sexualmente transmissível e muito agressiva para o corpo humano. Como é a estrutura desse vírus? Vocês percebem aqui, essa parte em laranja, que são lipídios, ou seja, são gorduras. Aqui nós temos as proteínas e no centro nós temos o material genético desse vírus, os genes, que são responsáveis por dar as características desse vírus. Assim como na gente, o material genético é responsável pela nossa cor dos olhos, cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele. No vírus, ele também é responsável por determinar as características daquele dado vírus. Entendeu? Como a função que ele desempenha. Quando você analisa microscopicamente, você coloca o vírus lá no microscópio e você vê o DNA dele, você consegue definir o tipo de função que ele desempenha fazendo essa análise. Entenderam? Então vamos lá. Se eles não são seres vivos, como é que a gente pode chamar eles? Como é que a gente pode chamá-los? Nós podemos chamar os vírus de entidades ou partículas infecciosas. Por quê? Porque, como eles não têm vida, não tem outra denominação melhor para dar a eles. Então, nós podemos chamar de entidades ou partículas infecciosas porque eles causam infecções nos organismos vivos, né? Então, gente, dando continuidade aqui. O segundo requisito pede para a gente citar as características distintivas dos vírus e dizer por que eles não são incluídos em nenhum reino. O que são reinos? Reinos são espécies de categorias que vão separar os seres que existem no planeta. Tipo, reino animal, reino vegetal, e cada um está incluído em um reino desse. Como a gente já conversou, os vírus eles não são seres vivos, então eles não podem fazer parte de nenhum dos reinos existentes. E dentre as características que faz com que eles não possam estar incluídos, algumas delas são essas que estão aqui na tela para vocês. Eles são acelulares, que nem a gente já conversou, eles não possuem organização celular. Eles são incapazes de traduzir o seu próprio material genético, ou seja, o que é essa tradução? A tradução, ela meio que vai ser responsável por permitir que esses vírus eles possam se replicar, que eles possam se reproduzir, ou seja, gerar outros vírus, basicamente. Então eles não conseguem fazer isso por conta própria. Então eles vão utilizar das células, do maquinário celular,
do organismo vivo onde ele está inserido, e aí ele vai colocar essas células a serviço dele para que essa célula possa fazer essa tradução e que ele possa se replicar, se reproduzir. Então, ele vai utilizar o nosso organismo a serviço dele. Pronto. Então, eles são também parasitas de células, que nem a gente já comentou, e não possuem metabolismo. Mas o que é metabolismo? Metabolismo é uma capacidade que todos nós temos. Para ficar mais fácil. Quando a gente era criança, e ainda hoje, né, para alguns, os nossos pais diziam o seguinte: meu filho, minha filha, coma, porque você precisa crescer. O que é que acontece? Quando a gente come arroz, feijão, quando esses alimentos chegam no nosso estômago, no nosso intestino, eles são quebrados. E esses pedaços que são quebrados, eles são direcionados, eles vão para outras partes do nosso corpo, como os nossos músculos, o nosso cérebro, e vai contribuir para o nosso desenvolvimento, para que a gente cresça, para que a gente continue a evoluir. Mas os vírus, eles não possuem esse mecanismo. Então, como é que eles vão se alimentar? Como é que eles vão se manter vivos? Através das células onde eles estão inseridos. Tudo gira em torno disso. Vocês já conseguiram entender isso, né? Que tudo gira em torno dele se apropriar da célula para colocar ela para trabalhar em favor dele. Então, os vírus também são agentes infecciosos com replicação destrutiva. Além de estar nas células dos seres vivos, ele ainda tem a capacidade de destruir essas células, de fazer muito mal. E eles podem sofrer mutações, dificultando o sucesso de muitas vacinas. Os vírus eles têm uma característica própria que eles conseguem se mutar com muita facilidade. Qual é o problema do vírus da gripe? Porque volta e meia a gente aparece gripado. Porque não existe apenas um vírus da gripe. Existem vários vírus. O vírus da gripe ele sofre mutações. Isso dificulta com que os pesquisadores, os cientistas, desenvolvam a vacina. Porque o vírus é um hoje. Amanhã ele já pode ser outro. Então a vacina que você criou não tem mais serventia. E isso dificulta a cura de algumas doenças, como por exemplo a AIDS, ou desenvolver uma vacina para a gripe que seja eficaz, fazendo com que a população nunca mais tenha gripe. Por isso que periodicamente nós temos que ter o cuidado de estar nos vacinando com o vírus da influenza, com a vacina da influenza. Porque para alguns tipos de vírus já existem, mas para outros é muito complicado. Então, bora para o terceiro requisito. O terceiro requisito pede para citar algumas formas morfológicas dos vírus. Então, gente, os vírus, que nem a gente já falou lá no primeiro slide, e aqui reforçando para vocês, eles possuem diferentes formas. O que implica dizer isso? O que quer dizer isso? Tendo diferentes formas, eles irão causar doenças diferentes. Aqui nós temos o exemplo de um vírus icosaédrico, que é o vírus do HPV. Vocês percebem que ele não tem aquela camada de gordura que, por exemplo, esse tem. Quando eles não possuem essa camada de gordura, quer dizer que eles não são envelopados. Esse é um vírus que não é envelopado. Essa capa de gordura é como se fosse um envelope que reveste o vírus. Aqui nós temos o vírus, desculpe o erro de digitação, é o vírus do HIV, que causa a AIDS, aquela infecção sexualmente transmissível, que é muito fácil de você contrair, de você pegar quando você tem relação sexual, faz sexo sem o uso da camisinha. E é muito perigoso. E aqui nós temos o bacteriófago, é um vírus que ataca bactérias. E aqui nós temos outros dois tipos de vírus, chamados de vírus helicoidais. Aqui nós temos um vírus helicoidal que não é envelopado, ele não possui essa camada de gordura. Já esses é um vírus helicoidal, mas que já é envelopado, já possui essa camada de gordura. Jailson, é preciso que eu decore todos esses nomes, decore a forma de todos esses vírus. Bom,
Se for do seu interesse, é bem interessante e eu tenho certeza que problema nenhum irá trazer. Mas a ideia central que vocês precisam entender aqui é que, dependendo da forma do vírus, ele pode levar doenças diferentes, infecções diferentes e podem causar diferentes reações nos organismos vivos. Entenderam? A ideia central é essa. Bora lá, desbravadores, agora no requisito número 4, onde vem pedindo o seguinte: explique a importância das vacinas no combate aos vírus, como elas funcionam. Bom, então, logo abaixo fala o seguinte: as vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, vírus ou bactérias, vivos ou mortos, ou seus derivados. Elas estimulam o sistema imune a produzir anticorpos, proteínas que atuam na defesa do organismo, os quais atuam contra os agentes patogênicos causadores de infecção. Bom, pessoal, então desta forma, a vacina prepara o organismo para que, em algum caso de infecção por aquele agente patogênico, o sistema de defesa possa agir com força e rapidez. Assim, a doença não se desenvolva ou, em algum caso, se desenvolver, ela possa se desenvolver de forma branda, de forma minúscula. Bom, bora lá. Requisito número 5. Fala o seguinte: descreva as formas de reprodução viral e como pode ocorrer a diferenciação genética que promovem as mutações e resistência viral. Para se reproduzirem, os vírus invadem células e, somando o seu material genético ao delas, controla o metabolismo celular, a fim de formar novos vírus. Para que isso ocorra, o vírus se aproxima da célula e, se houver nela receptores para o referido vírus, a célula é infectada. Existem duas formas de reprodução, que é o ciclo lítico e o ciclo litogênico. No ciclo lítico, o vírus invade a célula e passa a usar seu maquinário celular para produzir novos vírus. Muitos deles causa a necrose da célula. É liberado muitos mais vírus. Então, o vírus, ele aqui está o ciclo lítico. O vírus, ele passa por uma produção em que, quando a célula começa a liberar pedaços da célula, vai indo embora e se juntando com o vírus. É, então dessa forma, a célula acaba se desmanchando. Já no ciclo lisogênico, o vírus entra e entrega seu DNA ou RNA, e sempre que houver mitoses serão gerados novos vírus, de forma controlada, sem matar a célula hospedeira. Então, o ciclo lisogênico, se ele acabar absorvendo alguma célula, a célula pode acabar se reproduzindo, e a célula hospedeira, ela não será prejudicada, não será morta. E o requisito número 6 fala o seguinte: alguma doença viral já foi erradicada? Porque é tão difícil o tratamento de doenças virais? Bom, então aí logo vem falando, algumas doenças já foram erradicadas, respondendo a primeira parte, como o sarampo, rubéola e a poliomielite. Falei certo. A dificuldade em erradicar e tratar doenças virais acontece pois os vírus possuem uma alta taxa de replicação e de mutação. Então, cada vez que o vírus vai se expandindo, vai passando, ele pode contrair novas mutações, o que fica difícil em erradicar novas vacinas. Agora é com vocês. Para obter a especialidade, precisamos que cumpra os seguintes requisitos. Bom, tem três requisitos: requisito 7, o 8 e o 9. O 7, você vai diferenciar as seguintes doenças, que rubéola, sarampo e a catapora. No 8, você vai escolher três das doenças e vão falar forma de contágio, sintomas e prevenção: a raiva, herpes, AIDS, cachumba, poliomielite, meningite, hepatite e dengue. Você vai escolher três dessas
3 dessas doenças e vão ter que descrever um pouquinho sobre ela, os sintomas, a prevenção e a forma de contágio. Já no nono requisito, pede o seguinte: faça um breve relatório sobre a pandemia viral e o impacto que causou ao mundo. Então, vocês irão pegar em sites confiáveis e, ao pensamento de vocês, vocês irão fazer um breve relatório falando sobre essa pandemia do coronavírus, do Covid-19. Vocês irão fazer, vão pesquisar e vão enviar para seus conselheiros o mais rápido possível, pelas algumas formas: forma escrita, tirado foto, ou pelo Word, onde você escreve e pode mandar para seu conselheiro. Então, companheiros, a especialidade é essa, a especialidade de vírus, uma especialidade top. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostou, que vocês possam cumprir todos os requisitos. E é isso aí, que vocês possam absorver todo o conhecimento, que Jesus possa abençoar cada um de vocês, e cheiro no lenço. Valeu!